Um dia você está atendendo na sua clínica, a vigilância chega e fecha a sua empresa. O que você faria nessa situação? Nós estamos no podcast de Medicina de Alto Desempenho. Eu vou conversar hoje com a Leandra Carbonari, da Lequer Consultoria. Ela vai contar um pouquinho pra gente o que ela faz e você vai entender a importância do trabalho dela para a sua clínica. Leandra, obrigado pela disponibilidade, obrigado por participar dos meus cursos, obrigado por participar da minha mentoria. Então, obrigado por estar disposta a nos ensinar a tornar nossas empresas, nossas clínicas cada vez melhor. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do que você faz para o pessoal. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Bom, eu sou enfermeira de formação, tenho 26 anos de enfermagem e passei os primeiros 19 no hospital, né? Minha especialidade é centro cirúrgico e aí me especializei em segurança do paciente. E aí tive acesso de médicos, né, me acessando no hospital, lá para meados de 2014, quando começou aquela deshospitalização. Começou pelos cirurgiões plásticos, né, tirando os pacientes dos grandes centros hospitalares para levar para as clínicas menores. Foi quando surgiu Belo Corpo, Master Health, essas clínicas. E aí a dúvida, tem que ter UTI, não tem que ter UTI, tem que ter ambulância, o que faz com o paciente fora do centro hospitalar? Nessa época eu estava no hospital e comecei a receber vários acessos como eu monto isso na minha clínica, como eu faço a esterilização por lá. Então eu percebi que existia realmente um grande vão, né, entre tem um projeto, pedir um alvará. Né? E aí a gente ouvia os médicos bravos dizerem, poxa, a gente não consegue vigilância, eu não vou mais mexer com isso, a vigilância fica procurando pelo em ovo, cada hora pede uma coisa diferente, né? Porque, como você disse, Doc, a vigilância ela é um órgão fiscalizador, mas infelizmente, como muitos no nosso país, ela não é um órgão educador. Então, não é que o médico monta a clínica errado, por assim dizer, porque ele quer, é porque ele não tem essa informação compilada de uma maneira fácil de achar, né? São muitas normas, são infinitas normas. E aí imagina você ficar lendo tudo isso, não acha e falta sempre alguma coisa. Por isso a vigilância acha pelo em ovo, né? Então, quando eu percebi que isso acontecia, eu montei a Lequer Consultoria, então ela já existe há 8 para 9 anos. Tenho uma outra enfermeira como minha sócia, a Isabela. E nós, como enfermeiras, temos muito esse domínio do back-office, né, do hospital, do que acontece por trás. Então, a montagem de um carrinho de emergência, o material que tem que ser colocado sob a bancada, a validade dos insumos, como etiquetar umas medicações, são coisas que não estão no domínio do médico. Como fazer a esterilização, como controlar. Então, nós montamos a Lequer para isso. A gente diz que o nosso intuito não é o alvará, né? O nosso intuito é cumprir o que existe no meio disso. Então, é deixar realmente a clínica em ordem, desde o projeto até o treinamento da equipe para o dia a dia, para que, quando esse alvará seja solicitado, as condições encontradas dentro da clínica favoreçam a concessão do alvará. Sim, muito bom. Então, acho que a maior parte dos médicos que estão nos assistindo aqui, eu dividiria em três níveis, vamos dizer. Nós temos aquele médico que está montando a primeira clínica dele, que está montando o primeiro consultório, que está atendendo às vezes na clínica ainda de outros médicos e vai montar o espaço dele. Foi a minha situação em 2011, porque eu alugava 3 salas na clínica de um cirurgião plástico. Em 2011 eu aluguei um espaço e fui reformá-lo para montar a minha primeira clínica própria. Ela tinha 140 metros quadrados, tá? Quando eu fui montar, realmente eu tive muitas dúvidas. Eu me lembro que na época eu tentei entender, né, sobre as normas, norma essa, norma aquilo, e até recentemente também eu tentei dar uma lida e eu percebi que é igual tentar entender de imposto, né, de lei tributária. Não adianta, você precisa ter um especialista do seu lado, porque nós médicos, nós somos estudiosos, então a gente tenta nós mesmos entendermos. Exato. Mas fica muito difícil, é um tempo que, se nós dedicarmos a estar com o nosso paciente, a estudar tecnicamente, funciona melhor. Então, tentei na época, não consegui. Então, esse é um perfil de médico que temos. Outro médico que está nos assistindo é aquele médico que já tem sua clínica, a clínica já tem 5, 7 anos, mas que de alguns anos para cá, ele percebeu, olha, eu posso beneficiar meu paciente se eu colocar aqui, por exemplo, uma soroterapia. Sim. Eu vou fazer implantes hormonais de reposição para os meus pacientes. Né? Tem alguns médicos também que trabalham na área de emagrecimento e se associaram a alguém que faz transplante capilar. Sim. Então, está montando centro cirúrgico
cirúrgico dentro da própria clínica, o cirurgião plástico, que faz pequenos procedimentos dentro da própria clínica. Sim. Então tem esse médico que está em uma clínica e quer saber como é que eu coloco uma sala de soro, eu posso fazer implante na minha clínica, eu não posso fazer. E a gente tem também aquele médico, que esse seria o meu perfil, que já tem uma clínica grande, que já existe há muito tempo, já tem sala de soro. Eu já tive também clínicas de depilação laser há mais tempo, mas mais recentemente de transplante capilar. Sim. E nessas clínicas grandes que aí querem pagar imposto como equiparação hospitalar, né? E essas clínicas maiores podem, não podem, o que precisa ter, o que não precisa ter. Então, a gente está conversando com esses 3 tipos de médico. Vamos começar lá do início. Se eu for abrir minha clínica, tá? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Contratar a Elequer Consultoria. Mas maravilhoso. O que a Elequer Consultoria vai fazer? O que o médico que vai abrir o primeiro consultório tem que se preocupar? Olha, a gente diz que, falando de vigilância, né, que é o grande fator aí, o que chama muita atenção e o que causa muito medo, muito desconforto. Então, se a gente falar de vigilância, na Elequer a gente dividiu em 3 pilares. A gente diz que a vigilância fiscaliza uma clínica baseada em 3 pilares. Estrutura física adequada, estrutura técnica adequada e estrutura escrita adequada. De maneira simplificada, o que é isso? A sua estrutura física é o seu espaço físico, o seu projeto. As salas têm que ter uma determinada medida, dependendo do que vai acontecer ali, né? Eu preciso ou não ter um expurgo, uma esterilização, eu preciso ou não ter uma farmácia, né? Estruturas mínimas e estruturas obrigatórias. O famoso DML, que ninguém tem, ninguém sabe o que é, né? Que é o Departamento de Material de Limpeza, o tanque exclusivo de lavagem de pano, de chão. Então, o que a minha clínica tem que ter? Como é que a gente categoriza isso? De acordo com o que você vai fazer. Então, a primeira pergunta da Elequer é: Doc, o que você vai fazer lá? E como você vai fazer? Então, sob anestesia local, vou usar sedação quando acontecem os transplantes capilares. Baseado nisso, a gente categoriza a complexidade da clínica e aí este projeto tem que seguir essa complexidade. A norma mãe é a RDC 50, mas a RDC 50 é uma norma de 2002. Então, além dela estar obsoleta, coisas como transplante capilar, medicina regenerativa, soroterapia, não constam da RDC. Né? Além disso, ela é uma norma hospitalar. Então, você vai ler a RDC, se você estudou, você viu isso, e você vai ver lá: o hospital deverá, o ambulatório deverá. Em nenhuma linha da RDC está escrito assim: a sua clínica deverá. A gente faz isso por associação. Né? Então, a primeira coisa é a gente entender o que vai se fazer, como vai se fazer, olhar para essas normas. Existem várias normas agregadas. Tem a norma do CFM, a 1886, a gente tem a 256, que também é do CFM, a gente tem a SS002, que também é da Anvisa. Normas que foram vindo depois, atualizando essa RDC e trazendo o que deve ser feito nessa clínica. Então, a gente vai olhar para a complexidade, encaixar na norma e, junto com a equipe de arquitetura, determinar os espaços corretos dessa clínica. Então, tamanho certo e, mais do que tamanho, aonde tem que estar. Porque no hospital a gente pensa assim, ó, o lixo não pode cruzar com o paciente, não é? Os tais fluxos seguros. O material sujo não pode cruzar com o material limpo. Então, da mesma forma, não adianta eu desenhar um monte de quadradinho na clínica, no tamanho certo, mas cruzar os fluxos. Então, a gente ajuda as equipes de arquitetura, por mais especialistas que elas sejam, tá? Porque aí, um parênteses, a gente lida hoje em dia com muitas equipes de arquitetura se especializando na área médica. Mas eles são arquitetos, eles nunca trabalharam dentro de um hospital. Então, o fluxo, né, e o que eu vou fazer? Eu preciso de circulação ao redor da maca ou da poltrona de soro. Por que eu preciso? De quanto é essa circulação? Né? O que acontece ali? Quais os riscos para o paciente ali dentro? Então, a gente trabalha em conjunto com as arquiteturas e temos hoje em dia uma arquitetura interna na Elequer. A gente está criando o grupo Elequer. Então, nós trouxemos parceiros com quem a gente foi trabalhando e validando o trabalho para poder oferecer essa jornada. E aí a gente cria o primeiro pilar, estrutura física, ok, adequada. Só que isso vai funcionar no dia a dia. Vai ter gente trabalhando lá dentro. Então, a gente vai para o segundo pilar, que é a estrutura técnica. A estrutura técnica, Doc, ela vai desde com que desinfetante você limpa a sua clínica. E é limpeza terminal ou concorrente? E aonde é que você registra? A almotolia que você abre em cima da bancada, quantos dias ela é válida aberta ali? Como é que você controla? Né? A medicação que está na geladeira de medicamentos, qual é a temperatura dessa geladeira, máxima e mínima? Quantas vezes por dia eu controlo e registro? O que acontece se acabar a luz? Então, é o dia a dia da clínica, que também tem que ser seguro. Não é só o espaço que tem que ser seguro, né? Eu tenho que controlar registros, controles, rastreios, validades, guarda de insumo, tudo isso.
Também varia de acordo com a complexidade. Mas existem alguns controles que são básicos para todo mundo. Cumprimos a técnica. Aí a gente vai cumprir a escrita, porque eu falo que não basta a gente ser honesto, a gente tem que parecer honesto. Né? Então a gente tem que registrar. E aí a estrutura escrita, ela se divide em 3 caixinhas. A primeira delas são as licenças e os alvarás. Então eu preciso de licença de prefeitura para funcionar, licença de vigilância. Se eu estou na rua, tem uma placa, eu preciso da licença do Condefat para essa placa, licença do bombeiro, né? Então eu cumpro todas essas licenças. Aí eu vou para uma segunda caixinha que a gente chama de laudos complementares, que são detetização, limpeza do ar-condicionado, manutenção do autoclave. São laudos que têm que estar em ordem para a clínica funcionar. E a terceira caixinha é aquela que a gente escreve, que são os manuais e os famosos POPs, procedimentos operacionais padrão, né? Que vão desde como eu lavo a minha mão para atender o paciente até como eu ajo numa emergência. Quando a gente cumpre esses 3 pilares, a gente tem vigilância sanitária, mas a gente tem uma coisa que eu, como enfermeira, julgo muito mais importante: segurança de paciente. Você, médico, fica seguro que você está atendendo do jeitinho certo, né? O paciente, mesmo sem saber de tudo isso, está seguro, e os seus colaboradores estão seguros. Porque existe padrão, existe protocolo, existe um lugar para guardar o remédio, existe um lugar para controlar. Então fica todo mundo seguro. Então, essa é a jornada de abertura de uma clínica e aí pedido de alvará e licença. Não adianta eu pegar um projeto e pedir uma licença. Vai dar ruim. Eu preciso cumprir esses pilares todos para pedir essa licença. Porque senão aí chegam as visitas ou aqueles comuniques gigantes, e aí no comunique vem assim: a segunda norma, 4.444, a guarda de medicamentos está errada. E não vem como verdade, é o certo. Não vem para explicar ao médico o que fazer. Exato. Eles só falam o que está errado. Exato. Então, para o médico que está abrindo uma clínica, acho que em paralelo a contratar um arquiteto, ele precisa ter alguém que vai olhar para essas questões. Sim. Né? Para a parte física, para a parte técnica, e você falou que depois tem a parte escrita ainda. Exato. Sim. A parte escrita é registrar tudo isso? Seria isso? Além de registrar, a gente construiu o manual e o POP. Né? Por exemplo, um manual que quase ninguém sabe. Todo mundo sabe do manual de boas práticas. Né? Esse todo mundo conhece. Mas, por exemplo, uma clínica de soroterapia. A gente tem uma equipe de enfermagem funcionando veia de paciente. Se essa enfermeira se fura, qual é o seu protocolo de acidentes biológicos? Isso tem que estar escrito. Não adianta você saber, você precisa ser registrado. Registrar, é o que eu falo. Não adianta ser honesto, eu preciso parecer honesto, né? Exato. Então, é registrar esse protocolo, dar ciência para os meus colaboradores, porque senão eu brinco com os médicos, né? Se ela se for e você não tem isso, você vai sustentar o tataraneto dela. Porque é acidente de trabalho com material biológico. Então, a gente protege os médicos não só com relação à vigilância ou com relação ao paciente, mas também com relação aos colaboradores. Né? Porque é importante os colaboradores estarem protegidos e vocês, porque senão processos trabalhistas. A gente teve recentemente uma clínica que nos chamou porque a moça da limpeza foi mandada embora e entrou com um processo trabalhista. Entre as coisas que ela pedia, de hora extra, etc, etc, o advogado pediu insalubridade, porque ela mexia com material biológico. O Ministério do Trabalho pediu uma visita de vigilância sanitária para checar se era insalubre. E aí, quando a vigilância chegou, ela checou não só a parte da limpeza, mas toda a clínica. Mas com relação à parte da limpeza, ela pediu se havia registro de entrega de equipamento de proteção individual. Porque não adianta você entregar. Você tem famosos que EPIs, né? Que todo mundo conheceu na época da pandemia. Se tinha treinamento para essa funcionária, se ela tinha sido treinada para coletar o lixo biológico, e se isso estava registrado. Se tinha sinalização de reforço dentro do DML, então dizendo que ela era obrigada a usar o EPI, como ela diluía os materiais, como ela fazia as coisas. Não tinha nenhuma dessas coisas. Ela ganhou a insalubridade. Né? Então, quando a gente faz esses registros, controles, a gente protege todo mundo. Excelente. E acho que talvez esse tipo de processo seja algo que advogados fazem com frequência, porque lá atrás eu me lembro que eu tive uma funcionária de limpeza que saiu e um advogado entrou também pedindo insalubridade. No caso dessa funcionária nossa, ela perdeu porque nós tínhamos tudo registrado, tudo correto. E mais do que isso, a gente tem um laudo complementar chamado Programa de Gerenciamento de Risco. Ele é obrigatório em áreas de risco para o colaborador. E a área da saúde é uma área de risco. Quando você faz esse programa, ele se liga com o PCMSO, que é a saúde dos colaboradores. Quando você faz esse programa de risco, a própria medicina do trabalho vai na clínica, visita, e aí se ela encontra o registro do EPI, ela mesmo lauda que não existe
devido à insalubridade. Sim. Então, você mata o processo com a entrega de um laudo. Olha, eu tenho um programa de gerenciamento de risco na minha clínica, a medicina do trabalho diz que aqui não tem insalubridade. Acabou. É um laudo, você mata o problema. Né? Então, é importante a gente fazer tudo isso. Eu falo que está tudo muito bem enquanto está tudo muito bem. No primeiro problema, aí cai na nossa cabeça um monte de coisa. Ah, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então, às vezes os médicos falam, Leandro, é muita coisa para fazer. Mas se a gente fizer bem feito uma vez só no começo, tá tudo certo, né? Eu acho que é importante que os médicos saibam. Eu vejo muitos dos meus alunos, um dia eu vejo ele me ligando, eu atendo, ele extremamente assustado. Eu estou com a vigilância aqui, ou eu também um processo trabalhista. Se você é médico, se você é um médico empresário, se você tem uma clínica, pode ser mais cedo ou mais tarde. A visita da vigilância vai chegar. Vai chegar. O processo trabalhista vai chegar. Os problemas vão ocorrer. É normal, fazem parte da vida. Essa questão dos problemas. Só tem problema quem tá vivo, né? Exatamente. Agora, é muito melhor quando você já se preparou. Porque eu vejo que as pessoas que elas fazem quase que como nós, medicina preventiva, nós fazemos para que o paciente não fique doente. Exato. O médico que faz essa parte preventiva na clínica dele, quando chega a vigilância, ele só me conta. Depois, o pessoal passou por aqui, ou tomei um processo trabalhista, mas estava bem regulamentada a minha clínica, eu tenho um bom advogado. Sim. Então ele fica tranquilo, enquanto que o outro liga já desesperado. E é muito mais difícil a gente resolver as coisas no meio do incêndio, Exato. né? No meio de tudo acontecendo. Corrigir é muito mais difícil do que fazer correto. Eu sempre falo isso. Quando a gente faz correto desde o começo, a gente não se preocupa. Quando a gente tem que corrigir, o caminho é sempre mais complicado. Né? Porque aí a gente tem que provar a inocência, né? Então é muito mais complicado do que a gente fazer o correto desde o começo. E dá para fazer, viu, Doc? Os médicos falam, nossa, é muita coisa, não vai dar para fazer, eu vou desistir. Parece muita coisa, mas quando a gente vai encaminhando certinho, colocando isso num cronograma e fazendo, é factível. Tanto do ponto de vista, né, de execução, quanto do ponto de vista financeiro. Não é uma coisa, eu não vou ter dinheiro para tocar tudo isso. Não, não é. É uma coisa absolutamente factível dentro do montante de montar uma clínica. Sim. E as clínicas, existem diferentes tipos de clínica, né? Existem. Tá, me explica um pouquinho isso, porque isso é uma coisa que eu tentei ler e eu sempre confundo. A clínica tipo 1, tipo 2, tipo 3. Todo mundo confunde. Exato. Então conta um pouquinho para nós sobre isso. Todo mundo confunde porque existem duas normas que falam sobre isso. Uma do CFM, tá? Que é a norma 256. A norma do CFM, que é o órgão de classe de vocês, ela categoriza vocês em níveis de clínica, mas do que ela está falando? Ela está falando da atividade médica. Porque isso é importante ressaltar. O CFM, ele pode legislar sobre atividade médica. A vigilância sanitária pode legislar sobre espaços de saúde. Então, são registros e controles diferentes, né? O CFM não pode dizer para você, essa sala não tem 20 metros. Ele não vai falar isso. Já a vigilância não pode dizer para você, você não pode fazer determinado procedimento. Não cabe a ela. Tá? O CFM, quando ele fez a norma 256, ele estava falando sobre atividade médica. Então, ele diz que existem clínicas nível 1, que são restritas à consulta. Clínicas nível 2, que fazem procedimentos sem nenhuma anestesia, nem local. Clínicas nível 3, e aí ele divide em 3A e 3B. A 3A, procedimentos com anestesia local sem sedação. Na 3B, procedimentos com anestesia local e sedação. E as clínicas do tipo 4, que permitem a sedação mais profunda ou anestesia geral de rápida recuperação. Endoscopia, colonoscopia. Assim está pro CFM. E aí, de acordo com isso na norma, ele vai dizendo qual é o tipo de material de emergência que você tem que ter. Então, o médico deverá ter, aí ele fala desde esfigno e oxímetro até carro de emergência, ambu, DEA, cilindro de O2 e etc. Tá? Porque ele está protegendo a atividade médica. Então, quando você monta uma clínica, você tem que cadastrar a sua empresa no seu órgão de classe, no CFM, e dizer quem vai ser o RT, né, um médico responsável técnico. Nessa hora, você cumpre essa norma para categorizar lá no CFM. Só que quando você vai pedir o seu alvará da Anvisa, não é dessa norma que a gente está falando. A gente está falando da SS002, da normativa Anvisa, que classifica os estabelecimentos de saúde. E aí ela diz o seguinte, nós temos clínicas restritas à consulta, então aquelas que só fazem consulta, e ambulatórios com autorização para procedimentos cirúrgicos. E aí às vezes os médicos falam, mas eu não faço um procedimento cirúrgico. Mas vamos entender. Aí ela coloca o ambulatório do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. O ambulatório do tipo 1 faz procedimentos com anestesia local. Então, eu faço um botox,
eu faço um preenchimento, eu faço um implante hormonal, eu só faço uma anestesiazinha local e faço aquilo. Sou um ambulatório do tipo 1. O ambulatório do tipo 2 faz procedimentos com anestesia local e sedação. Então, faço um transplante capilar, cedo o paciente, sou um ambulatório do tipo 2. O ambulatório do tipo 3 faz anestesias gerais. Então, a clínica de colonoscopia, de endoscopia ou de ortopedia para medicina regenerativa, se eu quiser fazer uma anestesia geral, são clínicas do tipo 3. Então, olha onde está a confusão, porque às vezes o médico chega para mim e fala assim, Leandra, eu sou 3A. Ele está falando do CFM. Sim. Então, 3A para o CFM é clínica com anestesia local sem sedação. Tipo 3 para Anvisa é anestesia geral. Sim. Então, se eu não souber pedir o alvará direito, a Anvisa vai falar, peraí, mas como é que você faz anestesia geral aqui? Porque não vai ter a estrutura, mas ele está falando de local, entende? Ele está falando de uma norma do CFM e a vigilância vai falar, tá errado. Tá errado. Porque a norma dela é diferente. Diferente. Então, quando eu falo lá no começo que a primeira coisa antes da gente montar as estruturas é categorizar, é isso. Então, quem que eu sou, o que eu vou fazer? Vou fazer procedimento? Vou. Que procedimento? Porque o que acontece? Geralmente, quem entra com o alvará... Você pode pedir o seu alvará. Hoje em dia é tudo online. Você consegue entrar lá, preencher os anexos e pedir seu alvará. Quem pede alvará hoje em dia? O próprio médico, um contador, empresas de advocacia, né, e empresas de licenciamento. São pessoas que não são da área médica em geral. Então, ele vai perguntar assim para você, Doc, o que você vai fazer? Aí você fala, eu vou fazer procedimentos pequenininhos. Na sua cabeça, um procedimento pequenininho é uma coisa. Aí ele vai lá e pede um nível 1. Aí quando a vigilância chega e vê o que você está fazendo, ela fala, não, mas aqui você não é nível 1. Então, é muito importante que alguém técnico que conheça realmente isso, auxilie até nesse pedido do alvará. Olha, é esse o pedido, é esse o KNAI que vai ser pedido e é isso que nós vamos fazer. Tá? Para a gente categorizar direitinho. Então, se eu vou fazer só anestesia local, ambulatório do tipo 1, se eu vou sedar o paciente, aí entenda por sedação, oral, endovenosa e inalatório, o famoso anox. É sedação. Eu sou tipo 2, e se eu vou fazer uma anestesia geral de rápida recuperação, meu paciente vai embora no mesmo dia, eu sou tipo 3. Tá? Então, em nenhum desses níveis eu posso internar o paciente. Para internar o paciente, eu sou um day hospital. Então, aí eu tenho uma outra categorização. Ah, mas nesses 3 níveis eu sou clínica com autorização para procedimentos cirúrgicos. O KNAI disso, pessoal, é o 863501. Então já deu o KNAI de presente aí. E aí é assim que a gente categoriza. Fazer um parênteses importante. Você falou de clínica de transplante capilar. Recentemente, as clínicas de transplante capilar... Mudança, né? Eu ouvi falar aí, até era a minha próxima pergunta. Em novembro de 2023, o CFM mesmo lançou uma portaria dizendo que as clínicas de transplante capilar, independente de se elas cedam ou não o paciente, devem apresentar uma estrutura de nível 2. Isso foi acatado pela vigilância sanitária. Qual a justificativa disso? O tempo cirúrgico, a posição do paciente e a falta de monitoramento e de possibilidade de hidratação e alimentação. Isso foi motivado por aquele paciente que faleceu na Bahia, dentro do banheiro da clínica depois de um transplante capilar. Tá? Por quê? O paciente fica às vezes 8, 9 horas, né, num transplante, em jejum. Então, eu vou tendo alteração metabólica disso. Sem hidratação. Então, eu vou tendo uma desidratação, né? A posição, muitas vezes, em decúbito ventral. Então, eu não consigo monitorizar a saturação desse paciente de maneira adequada. Um período cirúrgico muito longo, né? Que pode dificultar circulação sanguínea, tudo isso. Então, fazer isso com anestesia local numa sala de consultório está proibido. Agora, para a gente fazer transplante capilar, a gente precisa apresentar uma estrutura de nível 2, que é uma estrutura bem parecida com um bloco operatório que a gente vê no hospital, claro que em menor tamanho e proporção, mas o paciente precisa estar monitorizado. Se ele for estar sedado, é preciso a presença de um anestesista, de um carrinho de anestesia, tudo certinho. Eu preciso pôr o paciente numa recuperação depois, alimentá-lo, hidratá-lo para depois liberá-lo. Sim. Então, as clínicas de transplante são nível 2. Acho que isso foi importante porque o crescimento das clínicas de transplante capilar
foi muito grande nos últimos anos, né? Eu me lembro que em 2021 foi quando eu comecei a pensar em montar uma clínica de transplante capilar. O Espaço Volpe, que é uma clínica de nutrologia e dermatologia, é meu core business. Ele é minha menina dos olhos, é lá que está a minha vida, né? Mas eu tive outros negócios paralelos, eu cheguei a ter 15 clínicas de depilação a laser, que eu vendi em 2021. E aí quando eu vendi, era eu e mais um sócio, e pensou, bom, vamos investir em alguma outra coisa. Negócio. E aí montamos uma clínica de transplante capilar em São Paulo, uma em Brasília e uma em Maringá. Muito bom. E aí a gente começou a tentar desenvolver, e era uma época em que o transplante capilar, se você vendesse ele a R$18.000, era um bom custo. E o que começou a acontecer? A gente começou a ver cada vez mais clínicas chegando e reduzindo o preço. Chegou um momento que eu olhei e falei assim, olha, eu não acho que eu vou conseguir entregar um serviço bom com o custo que hoje meus concorrentes estão praticando. Aí eu cheguei no médico de cada uma dessas clínicas, né? Porque nós tínhamos médicos trabalhando, negociei com eles e vendi a clínica para eles mesmos. Então, cada uma delas hoje, elas não são mais um grupo, elas estão ainda abertas, mas cada uma com um médico. Uhum. E quanto às clínicas de depilação a laser, foi um negócio que eu tive muito sucesso. No transplante capilar, eu praticamente empatei. Até perdi um pouquinho, porque eu coloquei o dinheiro à vista e os médicos estão me pagando em várias vezes, exato. E a clínica de nutrologia ou de endócrino, aquela clínica que vai ter o médico atendendo, aí esse médico vai prescrever para o paciente uma injeção intramuscular, ele pode prescrever para o paciente um soro endovenoso, né? Ele pode fazer um implante no paciente e ele pode até às vezes coletar exames laboratoriais. Esse médico, qual é o tipo de clínica dele, o que ele precisa pedir, como que funciona esse médico, que é a clínica padrão hoje que eu vejo em clínicas de emagrecimento. E normalmente esse médico, depois de algum tempo também, ele precisa já se preparar, porque ele provavelmente vai colocar um dermatologista na clínica dele depois de algum tempo. Eu acho que essa é a clínica mais padrão que eu vejo, pelo menos entre meus mentorados e entre o pessoal do meu grupo, que lá nós já somos 700 médicos, num grupo que fala sobre gestão e um grupo que tenta transformar a vida do médico numa coisa um pouco mais leve. Sim. Isso tá crescendo agora, assim como cresceu o transplante capilar, né? Já é uma realidade há bastante tempo, mas tá bem latente isso, porque acho que as pessoas estão entendendo que precisam se cuidar melhor, né? Que a gente precisa se cuidar melhor, ainda bem. E aí, isso tem sido também uma grande procura na Lequer. A gente está recebendo muitos médicos, principalmente com a dúvida da sala de soro. Porque há um tempo atrás, a sala de soro também gerou uma polêmica Anvisa, né? Eles queriam categorizar a sala de soro como nível 2. O que é o nível 2? A mesma coisa que a clínica que seda. Por que isso? Por conta do risco para o paciente. Então, as reações que podem acontecer, né? As emergências. E aí isso voltou, ia ter que ter LTA, agora não tem. Então a própria Anvisa estava tentando entender aonde colocar a clínica de soro. Tá? Então a clínica de soro, ela é um outro KNAI. Ela não é o KNAI do procedimento. Então a gente tem dois cenários. O procedimento, o implante, é o KNAI do procedimento, que eu acabei de dizer, o 8630-501. Se eu não sedar o paciente, nível 1. Se eu sedar o paciente, nível 2. Estou fazendo um procedimento cirúrgico. Já o soro, ele está agora sobre um KNAI de outras terapias e medicinas diagnósticas não especificadas anteriormente. E a Anvisa está trabalhando para criar um KNAI só para o soro. Tá? Interessante que eu tive essa resposta ontem da Anvisa, porque a gente sempre fica em contato. E aí ontem ela passou que existe um trabalho para que se crie um KNAI, uma especialidade só para isso, devido ao grande número de clínicas fazendo isso. Mas atualmente ela está nesse. Tá? Outras terapias e diagnósticos não especificados anteriormente. Isso permite que faça-se a infusão de medicamento no paciente. Porém, ela diz lá no parecer, porque ainda não é uma norma, que essa clínica deverá seguir as mesmas regras de atendimento de urgência e emergência das clínicas cirúrgicas. Porque o paciente pode fazer uma urgência e uma emergência lá dentro. Aí fica esse vão, né? Percebe como a norma é as mesmas regras de urgência. Tá, quais? Né? Então, o que a gente entende por isso? Primeiro, eu preciso ter como tirar o paciente na urgência. Então, os meus corredores, a minha sala de soro, ela tem que estar num lugar onde eu consiga tirar o paciente de lá de dentro para uma ambulância, se eu precisar. Então, eu tenho que ter uma vaga de ambulância na frente da minha clínica, eu tenho que ter giro de maca ali, eu tenho que ter um corredor que permita que esse paciente passe para ser atendido. Tá? Se eu estou no segundo andar da clínica, eu vou precisar ter elevador. Então, primeira dica, se você tem uma sala de soro, ponha no térreo.
né? Porque senão o investimento é muito maior. Porque aí no térreo você tá no mesmo nível e sai com o paciente. Leandro, se eu tô num prédio, então a gente precisa checar se o prédio permite que você faça essa saída. Se o corredor do prédio permite, se o elevador permite, se existe uma vaga de ambulância no prédio, a gente precisa checar, tá? Ou criar condições para. Dentro da clínica, eu preciso criar condições para circular ao redor da poltrona desse paciente. Então, aquele monte de poltroninha uma do lado da outra, né, que a enfermeira punciona a veia quase que por abdução, não dá. Então, eu preciso ter circulação. Se o paciente tiver uma intercorrência, eu preciso ter como entrar com um carrinho de emergência. O médico precisa ter como acessar a cabeceira do paciente. Então, isso é importante. E eu preciso ter um carro de emergência. Tá? A caixa de emergência não serve nesse caso. Parênteses. Quando a gente tem uma clínica de nível 1, eu posso apresentar uma caixa de emergência. Nas clínicas cirúrgicas de nível 2 e 3, eu preciso apresentar um carro de emergência exatamente igual que a gente vê no hospital. E aí a clínica de soro vai para essa, né, do nível 2, de ter que ter um carro de emergência. Um DEA sobre ele, um cilindro de O2, tá? E todo o material de emergência dentro desse carro, com planilha de checagem, com um lacre de segurança, porque são psicotrópicos, para eu fazer um resgate do paciente, se eu precisar, até transferi-lo. Tá? Então, é isso a normativa hoje para a clínica de soro. E aí tem outras questões. Então, o box de injeção intramuscular deve ser separado, né, para o paciente tomar injeção. Eu tenho que ter pelo menos um ponto com maca, se o paciente passar mal, eu tirá-lo da poltrona, ou ter poltronas que se transformem em maca, e hoje a gente já tem várias, né, para o paciente ser completamente deitado e atendido, para que eu possa fazer um trem de Lemburg se eu precisar, enfim. E eu preciso que a sala tenha uma observação de enfermagem e que toda essa medicação esteja trancada, controlada, registrada, né? Então precisa de controle de temperatura e umidade, controle, porque algumas medicações são fotossensíveis, então dá luminosidade lá dentro. Eu preciso armazenar o medicamento de forma correta, né? E dispensá-lo de forma correta. Então, quando eu usar no paciente, preciso registrar isso, tanto no prontuário do paciente, quanto num rastreio de dispensação de fármacos. Se eu faço isso, estou dentro da norma. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, que foi até algo que ocorreu conosco recentemente. Nós recebemos uma visita da vigilância e nós temos um medicamento que tem que ser guardado trancado em um lugar que tem chave. No entanto, no momento que ela chegou, ela puxou, não estava trancado naquele momento. E isso, você tem que ter um lugar que está que possa trancar e tem que estar trancado, né? Tem que estar trancado. Exato. Foi uma coisa que elas apontaram para nós. A gente sempre sugere nas clínicas, ó, que aí como a gente está falando de gestão, vou fazer esse parênteses porque eu acho importante. A gente, como enfermeira, sempre sugere que você tenha um lugar de estoque e farmácia. Sim. Que você centralize isso, tá? Por questão de gestão, de custos, de gastos, de perda insensível. Porque o que acontece? Vocês têm várias salas, né? Então, tem gás na sua sala, tem gás na minha sala, tem gás na outra sala, tem luva aberta na sua sala, tem na minha sala, tem na outra sala. Aí, em algum momento, alguém fala assim, acabou o papel de maca. E você compra outro. Quando você abre o armário da sala 4, que quase não usa, tem 4 rolos de papel de maca. Sim. Quando a gente não tem estoque centralizado, existe perda. Porque as coisas vencem. Então, se eu abro gás em 3 salas, fatalmente vai vencer. Do que se eu pego e reponho do meu estoque central as salas. Se eu pego do meu estoque central e dou baixa e reponho, eu controlo. No meu estoque central, eu consigo colocar o famoso PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Porque a gente chega em clínica e vê a luva em cima da bancada do médico é uma luva que vai vencer em 2028 e a do estoque em 2025. Sim. Então, eu não consigo fazer isso. Então, eu vou perder aquela luva do estoque. Então, ter um espacinho na clínica onde eu faço um controle de estoque e aí de farmácia é muito importante. Porque aí não acontece isso de não estar trancado. Se eu tenho uma salinha, por menorzinha que ela seja, coloco lá uma tranca por digital, vai estar sempre trancada. Você bateu a porta, ela vai trancar. Então, vai estar sempre trancado. Lá eu consigo controlar a temperatura, umidade daquela sala, fica protegido da fotossensibilidade. Então, quando a gente participa dos projetos, a gente sempre fala, cadê a sala de estoque? E a gente toma uma ovada praticamente, né? Leandro, minha clínica já é pequenininha, você ainda quer que eu faça uma sala de estoque? Falou, olha, você vai deixar de perder dinheiro. Não é um lugar que vai te dar dinheiro, né? Porque o médico fala, eu preciso rentabilizar, os meus espaços precisam me dar dinheiro. Mas você também tem que pensar em espaços que te façam não perder dinheiro. Que economizem, né? E o estoque é um deles.
Afinal, eu costumo falar muito para os médicos que R$ 100 por mês economizado é R$ 1.200 de lucro a mais no final do ano. Exato. São as pequenas perdas insensíveis, né? Que a gente não computa. Exato. Então, você não computa que, eu tive que jogar fora um pacote de gás. O pacote de gás custa R$ 20. Tá, mas quantos pacotes de gás você perde no ano? Sim. E até um bom controle de estoque hoje, quando nós trabalhamos com medicamentos que tem um custo maior, com implantes que tem um custo maior, eu já vi vários médicos perdendo muito dinheiro com uma série de implantes, por exemplo, que venceram. Na área de dermatologia, então, que são produtos caríssimos. Eu cheguei numa clínica para fazer uma implementação técnica e a gente tirou 20 caixas de preenchedores de diferentes tipos vencidas. Se a gente colocar um custo médio, de R$ 1.000, que não é isso, é bem mais, mas R$ 1.000 por caixa, a gente jogou no lixo R$ 20.000. Um custo muito maior por caixa, com certeza. É maior. Sabe o que acontece muito? Hoje, os fabricantes de produtos, a gente vai falar aí de injetáveis em geral, mas primeiro na área da dermato, eles chegam pro dermato e falam, olha, vai ter um congresso na Europa. Se você comprar X quantidade, nós te mandamos para esse congresso. Então, por exemplo, se o Passo Open tem um movimento grande, então, às vezes eles chegam e a gente compra R$ 300 mil em produtos. Sim. Só que você precisa calcular se você vai realmente conseguir usar aquilo. Eu vejo muitos dermatos, não, porque existe um desconto bom também, só que ele não controla o quanto tempo que ele vai levar para usar aquele produto. Quando a gente faz estoque nas clínicas, uma coisa que a gente faz é pegar caneta marca-texto de 3 cores. Então, verde, vermelha e amarela. E circular as validades. Então, o que tá de vermelho vai vencer logo, precisa ser usado. O que tá de amarelo, você ainda tem um tempo. O que tá de verde, você tem um tempo maior. Então, Excelente. Quando a gente tem um estoque, a gente consegue fazer esses tipos de controle. E aí a gente sabe, até para calcular, quanto eu uso por mês. Né? Quanto demorou para vencer as coisas aqui dentro? Então, isso é gestão. Gestão de insumos é extremamente importante. A minha sócia, a Isa, é especialista nisso. A MBA dela é nisso, né? Em gestão. Então, ela sempre que a gente vai nas clínicas, ou sempre que a gente está montando um projeto, ela é a que se debate pelo estoque. Pelo amor de Deus, um estoque, né? Ela é a que se debate pelo estoque. Por conta dessa noção dessas perdas insensíveis. E mudando um pouquinho o assunto de estoque, uma dúvida que muitos médicos têm. Estou montando a minha clínica. Eu posso ser o responsável técnico se eu tiver soro, eu preciso ter uma enfermeira, eu preciso ter uma técnica de enfermagem, e recentemente eu vi muitos médicos perguntando, eu posso ter um biomédico e não ter uma enfermeira? Como funciona isso? E é diferente em cada estado ou não? Tem uma regra para o Brasil inteiro? Importante você falar isso de cada estado. Começando por isso, é assim, a Anvisa é o órgão que legisla. As Covisas municipais são os órgãos que fiscalizam. A legislação geralmente é nacional. O que muda nas Covisas são as ordens ou hierarquias de pedir documento. Então, quando eu falo da RDC 50, por exemplo, ela é uma norma nacional. Eu montar uma clínica aqui em São Paulo e no Acre, eu estou montando sob a mesma norma. O que difere é que talvez aqui em São Paulo eu precise pedir primeiro o alvará da prefeitura, para depois o CMF, o CMVS, e no Acre eu possa pedir primeiro um do que o outro. Aqui eu não preciso apresentar um LTA e lá eu precise. É a forma de apresentação de documentos. A norma que rege a montagem e o funcionamento é nacional. Tá? Então essa é a primeira questão. Segundo, desculpa, você me falou mesmo da questão do responsável técnico. Responsável técnico. Se o médico precisa, e da enfermagem. Tem muitos médicos que falam, eu tenho uma sala de soro, eu estou na clínica, eu preciso ter uma enfermagem, uma enfermeira, ou posso ter uma técnica? E alguns médicos recentemente estão falando, não, mas eu pus um biomédico, por isso eu não tenho enfermeira. Tá. Queria entender um pouquinho como isso funciona. Tá, vamos lá. Então assim, o RT, né, o responsável técnico de uma clínica é sempre o médico. Sempre. E em clínicas cirúrgicas eu preciso ter 2, porque na ausência de um, eu tenho que ter o substituto. Então eu tenho que apresentar um médico substituto. Senão eu não tenho esse alvará. Tá? Então o RT é sempre um médico. As clínicas cirúrgicas, que têm centros cirúrgicos, têm por obrigatoriedade ter uma RT enfermeira. Tá? Então eu tenho o RT médico com as funções que cabem a ele e a RT enfermeira com as funções que cabem a ela. Quais são essas funções? Supervisão das salas, né, dos circulantes de sala, a CME, porque quando eu monto uma clínica cirúrgica, eu não tenho uma salinha de esterilização, eu tenho uma CME, expurgo, esterilização, arsenal, controle de material, OPME, isso só pode ser responsabilidade de uma enfermeira e ela tem que ser a RT. Quando eu monto uma clínica cirúrgica, eu tenho um terceiro RT ainda, que é o farmacêutico.
É obrigatório numa clínica de sedação ou de anestesia geral que eu peça uma licença chamada albergado de farmácia, que é licença para comprar, ter e dispensar psicotrópicos e fármacos sedativos e anestésicos. E aí eu preciso ter um farmacêutico RT. Então eu vou ter 3 RTs. O médico, a enfermeira e o farmacêutico, cada um nas suas responsabilidades. Quando a gente monta uma clínica de nível 1, que é a clínica de soro, a clínica de pequenos procedimentos, eu não sou obrigada a ter o farmacêutico, porque teoricamente eu não terei fármacos anestésicos e sedativos. Também não sou obrigada a ter uma RT enfermeira. Eu não sou obrigada a que ela seja RT. Uma dúvida, se essa clínica de soro tiver dermatologia também, que tem um anestésico... Se é o anestésico local, não precisa. Não precisa, Não tá. precisa, tá? Entendi. E aí eu também não sou obrigado que a minha enfermeira seja uma RT, porque eu não tenho salas que obriguem que eu tenha essa responsabilidade. Aí vem um grande dilema entre ter um técnico e ter uma enfermeira. Teoricamente, pelo Corém, aí é uma normativa do Corém, porque o Corém também legisla sobre a enfermagem, assim como o CFM sobre a medicina. E existem coisas que só o auxiliar faz, né? Coisas que só o técnico faz e coisas que só o enfermeiro faz. Pelo Corém, se eu tenho uma técnica de enfermagem trabalhando, ela só se subordina a uma enfermeira. Eu preciso, onde eu tenho técnicos e auxiliares trabalhando, eu preciso ter uma enfermeira responsável por eles. Uma enfermeira que supervisione, que cheque, que organize os cuidados, né? Então eu preciso ter. Então muitas clínicas acabam optando por ter só a enfermeira, porque não vão ter um técnico e uma enfermeira, não se justifica. Tá? Então, na prática, realmente você precisa ter a enfermeira. Precisa. Você não pode ter, por exemplo, um técnico e ter uma enfermeira que assine pela sua clínica, não. Ela precisa estar presencialmente. Estar lá e supervisionar. E a questão do biomédico? Eu vi algumas clínicas... O biomédico não pode puncionar a veia. Tá. Então, tá errado isso que algumas clínicas estão fazendo. O farmacêutico também não pode. Tem Sim. clínicas falando sobre o farmacêutico, né? Não pode. A punção venosa é ato exclusivo ou do médico ou da enfermagem. Sim. É um procedimento invasivo. Sim. Tá? Então, você médico, eu não quero ter ninguém na minha sala de soro. Eu vou puncionar o paciente e instalar o soro nele. Eu posso? Posso. Claro que vocês não vão Sim. fazer essa dinâmica, mas tranquilo. Agora, eu prescrevi. Quem vai cumprir essa prescrição? A enfermagem. Tá? E é muito importante que seja feito sob prescrição. Né? E eu falo isso muito para as enfermeiras. Então, você como médico foi lá e falou para mim, Leandro, põe esse soro aqui no paciente. Eu preciso dizer para você, Doc, já está no prontuário? Porque eu preciso que isso seja prescrito. Porque se eu faço uma medicação no paciente sem uma prescrição, eu estou exercendo exercício ilegal da profissão. Eu não sou médica, eu não posso medicar o paciente. Eu só posso cumprir uma prescrição sua. Então, isso é muito importante até para proteger esse colaborador da enfermagem. Né? E quando a gente fala do benefício de ter técnicos ou enfermeiros, tem muitos médicos que falam, mas é um absurdo eu ter que contratar uma enfermeira. Se a gente voltar na gestão, no estoque, nos controles, nos registros, na validade do laudo da minha autoclave, na validade do laudo da minha manutenção da engenharia clínica, do ar-condicionado, o enfermeiro, ele é gestor. Ele é formado para assistir e gerenciar. O auxiliar e o técnico são formados para assistir. Então, ele vai simplesmente executar aquela assistência. Ele não vai te ajudar a gerenciar. O enfermeiro, por formação, é assistente e gestor. Então, é alguém com quem você pode contar para gerenciar estoque, compras, para fazer pós dos seus pacientes, para gerenciar prontuário, né, para fazer treinamento de equipe, treinamento com a sua limpeza. É um profissional um pouco mais robusto, sim. Sem dúvida, um técnico tem uma formação de 1 ano e 8 meses, um enfermeiro de 5 anos agora pela legislação. Sim. Né? Então, numa emergência, em manipular um carro de emergência, em te ajudar a tirar um paciente de uma emergência, obviamente que é um profissional mais capacitado. Tá? Então, se eu tenho auxiliares e técnicos, eu preciso que um enfermeiro responda por eles, supervisione eles. E se eu não vou ter todo esse time na minha clínica, porque eu ainda sou pequenininho, preferencialmente contrate um enfermeiro. Enfermeiro, sim. Sim. Sabe que algum dos melhores gestores de clínica que eu conheço, a formação é enfermagem. Sim. Às vezes ele não está nem mais executando a parte, tem uma outra enfermeira que funciona os pacientes, ele é simplesmente o gestor da clínica. E são gestores excelentes. Eu comecei a ter essa visão em 2015, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de clínicas e hospitais, que é na GV.
Sim. Aí eu fui fazer essa pós-graduação, cheguei lá, eu vi que tinha vários e vários enfermeiros. A minha sócia é formada lá. É formada lá. E aí comecei a conversar com os deles e eu vi que eles eram gestores e eram líderes de equipes gigantes de médicos. O médico era subordinado ao enfermeiro e que ele era o gestor, era responsável por setores inteiros de hospitais, por hospitais. E aprendi muito com alguns colegas lá da... Eu brinco que às vezes em curso a gente aprende mais com os colegas do que com o curso. Nesse da GV, sem dúvida nenhuma, porque para clínicas foi um curso de 2 anos, que era gestão de clínicas e hospitais. Então, a arquitetura hospitalar teve uma série de matérias que eu realmente não aproveitei, não recomendo para médicos que queiram só ter clínicas, Sim. fazer essa pós-graduação. Mas qualquer dúvida que eu tinha alguns colegas que até hoje eu ligo. E um deles, por exemplo, é enfermeiro. Um enfermeiro Sim. que ele é o gestor, é o CEO de uma rede hospitalar. Sim. Os enfermeiros têm essa característica na sua formação, né? E a gente sempre ouve aquela brincadeira, enfermeza, não é? No hospital. Porque a enfermeira tá geralmente no balcão de enfermagem cercada de papel. Por Exato. isso, ela tá gerenciando o cuidado. Ela está gerenciando aquela unidade. Quem está no beira-leito é o técnico, é o auxiliar, que está ali fazendo cuidado, fazendo assistência. A enfermeira pode fazer isso? Pode. Em alguns momentos vai. Algumas coisas são exclusivas da enfermeira. Está lá quimioterapia, né? Tratamentos mais complexos são exclusividade do enfermeiro. Então, óbvio, você vai ver o enfermeiro no beira-leito. Mas na maior parte do tempo, o enfermeiro está na mesa mesmo, gerenciando aquele cuidado todo, determinando o que vai ser feito, como vai ser feito, né? Enxergando essas perdas, enxergando falhas, mitigando risco. Então, o enfermeiro é gestor, realmente. Muito bom. E agora, para a gente pensar em algumas coisas que os médicos geralmente erram. O que você costuma ver dos principais erros aí quando você chega numa clínica? O que a gente pode falar para quem esteja nos assistindo assim, não faça isso, porque isso é muito comum de acontecer? Olha, eu vou falar um erro bobo, mas é o mais comum. Eu entro nos que tem DML, porque Sim. nem todos têm. A gente entra e a gente vê desinfetante cheiroso, álcool, veja, lisoforme, cândida, etc, etc, etc. Já que a gente está falando de gestão, você precisa de um único produto na sua clínica. Um desinfetante de alta eficácia biológica. Você precisa determinar se você vai usar um peróxido de hidrogênio ou um quaternário de amônia. E ele vai ser diluído numa diluição diferente para o chão e para superfícies. É ele que vai ser passado na mesa, na maca, na bancada, na pia e no chão. Então, a gente vê aquele DML lotado de produto, um desperdício horroroso, porque tem que estar cheiroso. Não, muito pelo contrário. O cheiro, às vezes, é irritativo para um paciente que tem uma rinite, pode dar náusea num paciente que está sendo medicado. Então, não tem que estar cheiroso, tem que estar limpo. É segurança. Exato. Exato. Né? Então, essa é a primeira coisa. Achar que o álcool, né, na pandemia, o povo bebia, né? Então, assim, o álcool é um desinfetante? É. Só que o álcool, ele é um bactericida. Ele não é um bacteriostático. Então, eu passei álcool aqui, tá limpo naquele momento. Se eu puser alguma coisa suja aqui em cima, tá sujo de novo. Quando eu uso um desinfetante de eficácia biológica e eu passo no chão da minha clínica, ele cria uma película de filme ali que age até 72 horas. Então, as pessoas que estão vindo da rua com o pé sujo, pisando na sua clínica, ele é um bactericida, ele matou o que estava ali na hora, e ele é um bacteriostático, ele continua matando. Então, tudo aquilo que está vindo da rua está morrendo quando entra na sua clínica. E você está garantindo uma limpeza mais eficaz. Então, encher a sua clínica de produtos de limpeza é um erro comum que a gente vê. Parece bobo, mas é um erro comum. A outra coisa que a gente vê bastante é isso. Colocar medicamentos dispersos. Então, se abre uma gaveta, tem uma xilo começada. Se abre a outra gaveta, tem uma pomada começada. Se abre outra gaveta... Teoricamente, essas coisas são de uso único. A gente deveria, se eu abrir uma xilo de 20 ml, aspirei 2, eu deveria jogar 18 no lixo. Obviamente que a gente não faz isso. Mas para que eu possa reutilizar isso, eu preciso concentrar essa medicação e tratá-la de uma maneira adequada, porque senão ela está contaminada. Sim. Quando eu deixo jogado uma xilo aberta dentro da minha gaveta, ela está contaminada. Eu preciso recolher tudo isso, etiquetar, porque a validade é 3 dias, fechar, tampar aquela furinho que eu fiz e controlar. Né? E aí o controle, o que é interessante? Se eu tenho, 4 salas na minha clínica que fazem procedimentos, eu não vou deixar xilo em todas, porque senão no final do dia eu tenho 4 xilos abertas que duram 3 dias. Se eu abrir uma xilo, o doutor precisa fazer uma anestesia, eu levo a mesma para você, para outra sala, a chance dela ter terminado no fim do dia é gigantesca. Sim.
E aí eu não preciso ficar explicando para a Anvisa quantos dias aquilo está aberto, se está limpo ou não. Olha que coisa curiosa que na visita que recebemos da vigilância, teve assim, nossa clínica ela é muito bem estruturada, até porque nós tivemos a ajuda da Lecare. Mas veja, uma das coisas que nós estávamos irregular, é até curioso, né? Na nossa copa, nós tínhamos um saleiro, que era um saleiro, né, que nós temos, que a gente coloca o sal lá. Esse saleiro estava sem a etiqueta da data de validade. Até quando esse sal é válido. Exatamente, foi uma das coisas que elas observaram. E até uma coisa interessante para contarmos para os médicos, como funciona a visita da vigilância? Porque tem muitos médicos que nunca receberam essa visita, que ficam assustados. Eu já recebi algumas vezes, até porque tive já muitas clínicas e estou no mercado há muito tempo. E eu tive desde visitas extremamente tranquilas, até eu tive visitas agressivas também, mas que aí no final do dia, quando a pessoa vai vendo que tá tudo ok, você vê que ela vai suavizando. Mas chega no início do dia com uma postura agressiva e pedindo vários documentos, parece que nós estamos cometendo um crime. Então eu já recebi os dois tipos de visita e as dúvidas, como funciona a visita, ele vai chegar e ele já vai te dar uma autuação, ele vai te dar algum tipo de multa, ele vai fechar a sua clínica, ou não, ele vai chegar e vai te avisar e te dar um tempo para adaptar. E mais do que isso, quais são aquelas coisas que realmente são graves a ponto de a vigilância chegou na sua clínica e interditou sua clínica naquele dia? Tá. Bom, vamos lá, a visita de vigilância, tá? A visita de vigilância, ela é sempre a primeira instrutiva, é o que a vigilância diz. Então, na primeira vez que ela vai na sua clínica, ela pressupõe que nada do que você fez ali, você fez de má fé. Você fez por desconhecimento. Então, ela faz uma visita instrutiva. Como é esse instrutivo? Ela vai andando com você dizendo, olha, isso não pode, olha, isso aqui não pode estar aqui, olha, isso aqui tem que estar diferente. E depois ela gera um comunique-se, que a gente chama. Então, ela notifica você sobre os erros que ela encontrou e te dá um prazo para apresentar a correção deles. Então, isso é o mais comum de acontecer, a menos que ela encontre algo muito grave. Né? Então, o que interdita uma clínica? Produtos e medicamentos irregulares que não tenham Anvisa. Tá? Tudo que tem que estar dentro da sua clínica tem que ter liberação da vigilância sanitária. De medicamentos a insumos a equipamentos. Ah, eu comprei um laser na China. Se ele não tem Anvisa, ele não pode estar na sua clínica. Então, tudo que está na sua clínica tem que ter Anvisa. O códigozinho lá da Anvisa. Então, isso é grave, tá? Principalmente com relação a medicações, ela pega bem pesado. A gente viu uma interdição por manipulação de medicação dentro da clínica. Então, no fundo, o médico tinha uns potinhos e aí ele juntava uma coisa com a outra, punha uma etiqueta e vendia aquilo para o paciente. Sim. Isso é absolutamente proibido. Tá? E aí, fita amarela na porta. Para todo mundo ver. Para todo mundo ver, exato. Medicações são graves porque a medicação é um rastreio da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, ela denuncia, e aí a Anvisa vai, e já vi desde recolher todo o medicamento lá de dentro, até o médico sair acompanhado para prestar depoimento na Polícia Federal. Né? Então, tem essa questão. Mas a menos que ela pegue essas coisas muito graves, e aí, óbvio, insetos, então assim, rato, barata, ela vai fechar a clínica. Higiene é muito importante para a Anvisa. Sim. Tá? Do contrário, a primeira visita é instrutiva. Se você não cumpre esse prazo para regularizar aquilo que foi pedido, aí sim é lavrado um auto de multa. Né? Então, olha, eu te pedi lá 5 itens, você não me respondeu, ignorou a notificação. Você vai receber uma multa sobre aqueles 5 itens. E aí é igual multa de trânsito. Tem gravidade, né? Tem as coisas menos graves e mais graves, 3 multas pontos menores. ou 7 pontos. Exato. Multas menores e multas maiores. Mas geralmente é assim, tá? A visita é instrutiva e depois ela é mais incisiva. E aí, o ser mais agressivo ou não vai muito do fiscal que te visita, né? Sim. Então, são as covisas, e as covisas são que nem subprefeituras, eu tenho as covisas. Então, da região da Lapa, da região do Morumbi, da região... São fiscais diferentes, e aí a gente tem atitudes diferentes em diferentes clínicas, a gente percebe muito isso. Então, a gente já sabe, o fiscal da região tal é mais bravo, o fiscal da região tal é mais tranquilo, né? São visitas que dependem muito da atitude do fiscal. Mas ele não vai poder te pedir nada que não esteja na norma, né? A gente responde, comunique-se, então às vezes os clientes entram em contato com a gente assim, recebi uma visita da vigilância, preciso de ajuda. E aí a gente ajuda para responder esses comuniques. Tudo que a gente vê que não está calcado em norma, a gente responde, olha, tal coisa
não tem norma a respeito, eu queria saber aonde está fundamentado. Sim, Né? porque às vezes a pessoa vai pedir algo da cabeça dela. Da cabeça dela, né? O Sim. famoso igual cabeça de juiz. Sai o que se Exato. quer. Bolsa de mulher, né? Cabeça de juiz. Então, é bem isso. E aí a gente sempre responde. E aí, falando um pouquinho, Doc, que você falou no começo, sobre essa clínica que já existe, que recebe a visita, né? Que chegamos agora Exato. nisso. Como que a Lequer ajuda nisso? Como que a gente ajuda nisso? A gente tem essa resposta de comunique-se quando a visita já aconteceu. Então, nós vamos na clínica, checamos tudo que a vigilância viu e corrigimos junto e ensinamos como é o certo e treinamos o certo e respondemos o comunique-se. Mas existe um passinho antes desse, que é o que você falou. Já tenho a minha clínica há anos e quero saber se está tudo certo. A gente faz uma visita que a gente chama de visita de KPIs, onde a gente vai e levanta os gaps da clínica. Documentais, físicos e técnicos. Então eu olho toda a documentação e digo, olha, por exemplo, esse laudo está vencido, olha, você não tem esse programa aqui, está te faltando esse laudo aqui. E a gente corrige o documento, aí a gente visita fisicamente, então geralmente você não tem um DML, quase ninguém tem, né? E dá uma coisa que dá para solucionar, a gente cria os armários de DML, então o que a gente precisa fisicamente ajustar? Tem coisas que são obras e tem coisas que não. O médico fala, mas aí eu vou fazer uma obra na minha clínica funcionando? Tem coisas que a gente consegue ajustar tecnicamente. Então aí a gente vai para a área técnica. Como, por exemplo, Leandra, minha sala de esterilização foi colocada na minha sala, no meu consultório, num lugar que cruza com a recepção. Tá cruzando o fluxo, eu não consigo quebrar tudo e pôr essa sala em outro lugar, porque a minha clínica já está estruturada. A gente cria as caixas fechadas e o fluxo de caixa fechada para passar com material, né? Então, eu vou dentro da pia do consultório, pôr esse material de molho numa caixa fechada, transito com caixa fechada, e aí eu justifico isso num POP. Então, existem coisas que foram falhas estruturais que a gente consegue corrigir tecnicamente. Outras, não. Mas algumas, sim. E aí, na técnica, a gente faz todo esse olhar para insumos, como está guardado, etiqueta, validade, desinfetante, treina a equipe, deixa tudo em ordem. A gente faz uma visita como se fôssemos a vigilância, mas muito mais educativos do que a vigilância em si. E aí, deixando em ordem, o médico, quando a vigilância chegar, que ele te ligar e dizer o que eu faço, você diz, abre a porta. Né? Deixa entrar. Vai, às vezes, ter uma pontuação ou outra, como, esquecer uma etiqueta do saleiro. Mas é uma coisa tranquila. Sim. Né? Porque no dia a dia, às vezes, a gente esquece mesmo. Passa uma etiquetação ou outra. Você perguntou de erros comuns. Eu falei da etiqueta do saleiro. Pelo amor de Deus, tampem almotolias. A vigilância pega muito no pé com as almotolias sem tampa. E eu brinco que existe um duende que rouba tampas de almotolia em todo lugar, no hospital, nas clínicas. E deve ter, Doc, em algum lugar, uma casa igual da bruxa do João e Maria, que é feita de doce. Sim. Deve ter uma casa de almotolia montada em algum lugar, né, de tampa, porque some. Sim. Então, assim, muito cuidado com isso. A vigilância pega muito no pé. Por quê, Leandra? Tá vendo que coisa chata? Não. Se a gente pensar, eu pus um álcool ali dentro. Se ele tá destampado, pode ter caído um bicho, pode ter caído sujeira, pode ter caído... Sem dúvida. E aí tá contaminado. Sem dúvida. E eu vou usar aquilo para fazer antisepsia no paciente. Né? Então, tudo tem fundamento. Tudo tem fundamento. A gente acha que a coisa mais besta, não pode guardar nada embaixo do sifão da pia. Credo, mas por quê? Porque se tiver um microfuro nesse sifão, você vai lá, lava a sua mão de sangue e tudo que está embaixo da pia recebeu essa água suja. Sim. Aí você pega e põe para usar no paciente. Tudo no final do dia quer dizer sobre segurança dos pacientes. Sem dúvida. Então, se a gente cumpre isso, a gente cumpre vigilância. Uma última dúvida que eu sei que também muitas pessoas têm. A famosa clínica com equiparação hospitalar. Isso é uma questão somente contábil, porque eu vejo muitos médicos, eu falei com o meu contador e pronto, ele resolveu, né? Tem a questão de você fazer uma liminar, você realmente ter uma decisão judicial que você pode pagar o imposto como equiparação hospitalar. Mas essa clínica, do ponto de vista regulatório, o que ela tem de diferente de uma clínica normal? E qualquer consultório pode ser ou não, realmente não. As clínicas que podem ser são as clínicas que fazem isso ou aquilo. As clínicas que podem pedir equiparação hospitalar são as clínicas que têm alvará para procedimentos cirúrgicos. E não precisa ser do nível 2, pode ser do nível 1. Sim. Então, se você faz o seu implante, se você pediu aquele KNAI 8630501 e tem alvará para ele, você vai ter que colocar um outro KNAI no seu CNPJ, que é atendimento hospitalar exceto urgências e emergências. É esse KNAI. Então, ele tem que estar no seu CNPJ.
você não vai pedir alvará de vigilância para esse KNAI. Eu não vou pedir um alvará de hospital, porque eu não vou ter. Eu não vou apresentar uma estrutura hospitalar. Todo alvará que eu pedir, eu preciso apresentar a estrutura para. Se eu não apresento a estrutura, ele vai ser negado. Então, eu não consigo, numa clínica, pedir um alvará de hospital. Então, não é um KNAI licenciável na vigilância. O seu KNAI licenciável vai ser o de procedimentos. Esse tá ok? Você tem alvará para isso? Então, você pode incluir o outro KNAI e aí sim é uma manobra contábil, tá? Que é feita pelos contadores que têm expertise nisso. E aí a redução de imposto, ele prova que você é um ambulatório cirúrgico. Então, você faz procedimentos cirúrgicos. E aí, com esse KNAI de hospital, exceto urgência e emergência, você emite as notas por aí. E aí você tem esse imposto menor, tá? Se você é um hospital dia, aí tudo bem, você realmente é um hospital e está pedindo essa autorização. Mas as clínicas com autorização para procedimentos podem solicitar. Podem solicitar. Podem, não precisa de eliminar, é só uma contabilidade que entenda bem de fazer essa manobra fiscal e contábil e você ter o seu KNAI liberado lá para procedimentos. Muito bom. Acho que quem nos acompanhou até aqui agora está com uma última dúvida. Como achar a Lequer, como achar a Leandra, como se ele receber a visita da vigilância, como que ele vai entrar em contato com você? E até o meu conselho, né? Não espere a vigilância chegar, faça o diagnóstico antes para saber se está tudo certo. Essa visita de KPI é uma coisa legal, com custo baixo. Então a gente vai, visita a clínica, faz um relatório bem amplo. Olha, Doc, isso aqui tá errado, né? É assim que corrige, é assim que faz. Então, de posse desse relatório, as próprias equipes conseguem corrigir ou conseguem contar com a nossa ajuda para corrigir. Eu também sempre falo, é o que a gente falou no começo, né? Fazer certo é mais fácil do que corrigir. Porque para corrigir você vai dar prazo, você vai ter que fazer correndo, você vai ter que, né, preocupado. Então, fazer certo é sempre melhor que corrigir. Acho que aqui a maneira mais fácil de deixar para vocês me encontrarem é através das redes sociais, né? Sim. Que é o mais fácil de achar, @Lequer Consultoria. Tudo junto, a gente tá lá, né? Lequer com C, então é o Le de Leandra, foi assim que ela surgiu. Sim. E o Quer de cuidado, e Sim. segue assim. Então, Lequer Consultoria, a gente tá lá, a gente posta semanalmente muitos vídeos instrutivos. A nossa ideia não é só que vocês precisem nos contratar, não. É que através das nossas redes e de acompanhar a gente, vocês possam ter instruções. Então, toda vez que a gente vai numa clínica e que, óbvio, o médico permite fazer uma implementação, a gente mostra como é. Olha, é assim que etiqueta. Olha, é assim que joga o lixo, né? Então, se você acompanhar, a gente tem essas informações que acabam sendo bastante úteis e que permitem que vocês vão corrigindo pequenas coisas sozinhos, né? A nossa ideia é essa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um quadro que chama-se Café Normativo, né? Eu tomo um café da manhã explicando alguma norma. Então, hoje eu falei sobre esterilização, como a gente controla e rastreia a esterilização. Bem didático, bem explicativo, dá para chegar na clínica, ver se você está fazendo daquele jeito ou não e pôr em ordem. Muito bom. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter nos explicado tanta coisa, viu, Leandra? Eu que agradeço, Doc. É sempre um prazer. Eu espero ter contribuído aí para tirar as dúvidas de vocês. É um prazer estar aqui. E obrigado para você que nos acompanhou até agora.